Então, boa noite, gente. Bem-vindos. Mais uma segunda-feira com vocês. Bom, todos aqui já me conhecem, né? A Marilza, só que acho que não conhecia, mas a gente já se apresentou. Eu sou Cristina Longo, terapeuta emocional. E hoje a gente tirou a noitinha para falar sobre ansiedade, que é o que mais é o que a Lu estava falando, né? Tudo gira em torno da ansiedade. Depois dela, aí vem todo o resto, porque a ansiedade é a mãe da maioria dos sintomas emocionais. Mas existem dois tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade que parece que é sem motivo nenhum. A gente tá bem e do nada, de repente, tem uma crise de ansiedade, né? E tem aquela ansiedade que a gente sabe por que que a gente está ansioso. Aquela ansiedade que é um evento futuro que vai acontecer, que está preocupando a gente, né? Talvez a gente vai ter uma conversa importante lá com o chefe, talvez a gente vai fazer uma cirurgia, ou a gente vai se apresentar em público. Então, enfim, é uma ansiedade que a gente sabe que a gente está ansioso por causa daquilo. E depois que passa aquela situação que está preocupando a gente, tudo volta ao normal. Então, esses dois tipos de ansiedade são completamente diferentes. A ansiedade que não é normal é aquela ansiedade que vem de repente, que você não tem motivo de estar ansioso, mas vem aquela ansiedade. Essa ansiedade, ela tem raízes lá no nosso inconsciente. É a ansiedade que traz aquele coração acelerado, as pernas bambas, suor, inquietação, insônia, e você não sabe por que está se sentindo assim. E o principal mito sobre a ansiedade é que as pessoas acreditam que tomando medicamentos está tratando a causa da ansiedade. Isso é um mito, porque só os medicamentos não vai tratar. Eles vão te desconectar dos sintomas. Enquanto a pessoa está tomando a medicação, ela está bem. Se ela parar de tomar o remédio, os sintomas voltam tudo de novo. Porque o remédio não trata, ele não tratou, ele só bloqueou os sintomas. Gente, eu não estou dizendo que não é para tomar remédio, tá? Não é isso. Porque às vezes o medicamento ele é necessário. Mas o principal é encontrar a raiz, encontrar a causa. É como se a gente quebrasse o braço e tomasse só remédio para dor. Quando o efeito do analgésico passa, o que que acontece? A dor volta de novo, né? Então, tem que tratar a raiz, a causa. Quem sofre de ansiedade também pode ter outros transtornos relacionados com a ansiedade. E às vezes a pessoa nem associa como sendo ansiedade. Olha, tonturas, pensamento acelerado, medo de morrer, insônia, a sensação de que está infartando e tantos outros sintomas. Então, a pessoa ansiosa, ela tem a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que ela tem todos esses sintomas. É o corpo dela preparando ela para algo ruim que possa acontecer. Então, como já falamos no início, a ansiedade é só um sintoma de um problema que é muito mais profundo. Então, na verdade, é o excesso de informações negativas que estão registradas lá no subconsciente. E é no inconsciente que fica registrado.
todas as nossas memórias. É ali que está guardado todas as experiências que a gente já viveu ao longo da nossa vida. E não é só o que a gente se lembra que está guardado ali. Aliás, a maioria do que está guardado no inconsciente, a gente não se lembra. Ele registra tudo. Tem até uma frase que muitos falam que o inconsciente ele registra 400%. A gente está falando aqui, o seu inconsciente ele está registrando tudo que está acontecendo à sua volta. Você não está percebendo isso. Parece que você está olhando só aqui para mim, mas ele está registrando tudo. Cor, sabor, cheiro, textura, música, barulho, tom de voz, tudo. Quem aqui às vezes sente um cheirinho de comida e dependendo da comida, lembra aquele momento da infância, que a mãe estava cozinhando aquela comida que a gente gostava, né? Na hora vem a memória, né? Ou uma música. Você escuta aquela música, pronto, já vem a cena. Ai, essa música a gente estava em tal lugar, estava tão gostoso e não sei o quê, né? Então, o inconsciente associa o que você está vendo com coisas que você já viveu. É assim que ele funciona. E é lá que está guardada todas as nossas emoções, tanto as emoções boas como as emoções ruins. E os gatilhos dessas emoções são justamente o que estava ao redor da situação. Estava acontecendo alguma situação e ali em volta você estava sentindo um cheiro, você estava às vezes escutando uma música, você escutou um barulho ou uma imagem de alguma coisa, um tom de voz, um toque que alguém pegou em você, ou um lugar parecido com aquele que aconteceu. Então, esses são os gatilhos. E esses gatilhos podem nos levar para uma emoção tanto boa como ruim. Se a gente lembrar, que nem no caso da comida, né? Se a gente lembrar de uma emoção boa, ótimo. Mas e se esse gatilho te trazer uma emoção ruim? Como que o seu corpo vai reagir? Da mesma maneira que o seu corpo reagiu lá naquela época que aconteceu aquela situação. Quando nós estamos passando por uma situação de perigo, o nosso corpo nos prepara para lutar, para se defender ou para fugir daquela situação. Então, ele libera uma descarga de cortisol e adrenalina. Esses hormônios, eles nos preparam para fugir daquela situação ou para lutar para sobreviver. Então, você imagina, eu vou fazer uma ilustração aqui. Vamos supor que uma criança passe pela seguinte situação: todos os dias, ao cair da tarde, o pai chega bêbado em casa. E aí acontece muitas brigas entre o pai e a mãe, e a criança presencia tudo. E ali ela se sente insegura, ela se sente com medo, ela se sente incapaz de lidar com aquela situação que ela está vivendo. Então ela tem essa descarga de adrenalina. Qual o gatilho para ansiedade que pode acontecer na vida dessa pessoa quando ela for adulta? Ela pode começar a sentir essa ansiedade todo cair de tarde. Quando começar a escurecer, ela pode começar a sentir as mesmas coisas que ela sentia quando criança, que era a hora que o pai chegava bêbado em casa. Pode ser um gatilho. Ou quando ela escutar alguém brigando, ou quando ela sentir cheiro de bebida. Então, qualquer coisa que o seu inconsciente registrou, ele pode associar
com aquela situação que a pessoa viveu lá atrás. Por que que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. O que que significa isso? Significa que aquilo que aconteceu na sua vida e que te trouxe uma ferida emocional pode ter acontecido ontem ou há 10 anos atrás. Por inconsciente, não importa. A situação vai estar ali, sempre viva, ali dentro, como se aquilo tivesse acontecido naquele momento. E isso é importante a gente saber, porque às vezes a pessoa carrega uma dor e ela quer esquecer dessa dor. Ela não quer ficar lembrando. Muitas vezes, até os amigos, até profissionais da saúde aconselha: esquece isso. Isso já passou, vida que segue. Bola para frente, não fica pensando mais nisso. Isso aí a gente escuta muito. Mas é um engano pensar assim, porque a gente pode até tentar esquecer, mas o nosso inconsciente não esquece. Tá tudo registrado lá. E as consequências do que está registrado lá continua reverberando na nossa vida. Vocês podem conversar com uma pessoa, vamos supor que vocês conversem com uma pessoa bem idosinha. Se ela passou por um trauma quando ela era bem novinha, quando ela tinha 5 aninhos, ela pode ter 90 anos. Ela vai te contar exatamente como foi e pode ter certeza que as emoções vão vir e que esse trauma gerou consequências na vida dela. Ela não vai esquecer nunca. Tá tudo guardado ali. E essas emoções, elas vão se acumulando ao longo da nossa vida. Para vocês terem uma ideia, nós carregamos as dores e as emoções até mesmo antes da gente nascer. O que a nossa mãe sentiu refletiu na nossa formação. E ela pode ter sentido medo, ela pode ter sentido angústia, ela pode ter passado por situações traumáticas. Então, tudo isso já passa para o bebezinho que está ali. Então, tudo isso já começou a encher o nosso copo das emoções. Eu costumo dar esse exemplo, né? Ó, aqui tem um copo. Quando a gente nasce, esse copo, ele não nasce, ele não vem totalmente vazio, não. Já vem um pouquinho com algumas emoções que a gente herdou da mãe da gente. E aí, em certa ocasião, a gente se sentiu rejeitado, em outra ocasião, a gente passou por uma situação de perigo, em outra situação, a gente passou por medo, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, humilhado, traído. Tudo isso vai acumulando no nosso copo das emoções. Daí, quando esse copo chega no topo, chega aqui em cima e não cabe mais, aí ele transborda. Aí é que a gente vai se dar conta. Aí é que a maioria das pessoas se dão conta que precisam cuidar da saúde emocional. E esse acúmulo de emoções, se não tratado, ele vai passar a sentir as consequências na parte física também, porque as emoções vão começar a afetar fisicamente, são os sintomas psicossomáticos, as doenças autoimunes, dores pelo corpo. Então, veja, a raiz dos transtornos emocionais, não só da ansiedade, pode ser, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser pânico, pode ser qualquer evento onde o seu psiquismo não conseguiu digerir aquela situação que passou.
Isso é mais comum na primeira fase da vida, na infância, que é onde mais impacta, porque a criança ela não tem a capacidade de entender o que está acontecendo à sua volta. Mas pode acontecer em qualquer momento da nossa vida? Pode também, porque a gente passa por várias situações dolorosas na vida. A gente passa frustração, a gente perde pessoas queridas, às vezes a gente perde o emprego, às vezes a gente passou por um abuso, às vezes a gente viveu num lar com brigas, desarmonia, ou muita doença na família, ou não teve conforto nem segurança. Então, todas essas dores emocionais vai gerar consequência na nossa vida, é inevitável. Que consequência? Baixa de autoestima, insegurança, problema de relacionamento, depressão, medo, a própria ansiedade. E se a gente não reestruturar, não fazer a liberação dessas emoções, nós vamos continuar sentindo essas consequências na vida da gente. E uma das melhores ferramentas que a gente tem para fazer essa liberação dessas emoções é a EFT. O nome já diz tudo, né, Lu? Técnica de liberação emocional. E hoje a Lu preparou para nós um tratamento espetacular para fazer com vocês. Eu deixei bem claro, eu fiz o convite aí para todo mundo, não perca aí hoje, porque hoje vai ser top, né, Lu? Com certeza. Então, eu vou passar para você, então, para você começar. Maravilha, Cris. Bem, todo mundo já me conhece também, né? Meu nome é Luciane Souza, sou terapeuta emocional. E hoje, como a Cris falou, nós vamos avançar um pouquinho na EFT. Nós temos trabalhado com vocês desde lá do outro grupo, apenas com o tapping, né? Que vocês devem lembrar que a gente bate, a gente pensa numa emoção e começa a trabalhar a liberação dessa emoção. Somente o tapping, trabalhando as emoções com o tapping, já é espetacular. Vocês mesmos já viram a semana passada como foi bom, quantas liberações tiveram. Nas outras reuniões nossas, nos outros grupos, alguns já participaram também, viram o resultado espetacular que é. Porém, o tapping a gente trabalha mais generalizado. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje nós vamos começar a fazer um pouco mais é, efetivo, vamos dizer assim. Nós vamos trabalhar mais detalhadamente as emoções. Então, como é que vai funcionar? Embora o tapping ele traz um alívio, mas ele não desaparece completamente os sintomas, tá? A Kelly está dizendo que não vai poder abrir a câmera. Não tem problema, Kelly, mas quem puder, se puder abrir, vai ser muito bom, porque eu precisaria ver a expressão de vocês, ver, perceber se vocês estão entendendo, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, se vocês puderem abrir a câmera, quem puder, eu agradeço muito e vai ser bom para vocês mesmo. E deixando bem claro o seguinte: às vezes a pessoa fica tímida porque a gente está gravando. Nós estamos gravando porque tem alguns que não puderam comparecer, até nos avisaram que estão com algum compromisso inadiável e não deu. Mas aí a gente grava para essas pessoas da comunidade. Embora a gente deixe lá no canal do YouTube, a gente deixa privado. Somente quem está na comunidade terapêutica Ser tem acesso à gravação. Então é somente nós mesmos que estamos aqui na comunidade. Então não precisa intimidar, tá bom? Pode deixar abertinha a janela e vai ser bom para a gente ver a reação de vocês, né? Se não quiserem, tudo bem. Mas como vocês estão aqui para se tratar, né? Seria interessante a gente ver a reação de vocês, tá bom? Então, olha só, como que a gente vai fazer então? Primeira coisa,
eu gostaria que vocês, não sei se vocês têm aí uma caneta e um papel na mão, eu até coloquei uma vizinha à tarde. Se não tiver, pega lá um papel, uma caneta e deixa aí do ladinho de vocês, tá bom? Vocês vão precisar anotar. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é, deixa eu só aguardar, que eu acho que o Júlio está sem, ele foi buscar. Depois vocês me dão um joinha se tiver com o papel e a caneta aí por perto. Tá tudo certo? Tem aí, Maria? Você tem, Lucely? Beleza. Então, olha só. A primeira coisa que eu gostaria é que vocês pensassem em uma emoção que incomoda vocês. Que tipo de emoção? Ansiedade, que foi o tema da crise hoje, medo, frustração, qualquer tipo de emoção que tenha incomodado vocês ultimamente. Coloca qual é essa emoção. Emoção negativa, né? Pode ser uma só, depois a gente vai trabalhar outras. Coloca que for mais grave para vocês. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem uma lista de momentos ou eventos na vida de vocês que vocês tenham sentido essa emoção. Quanto mais jovem, melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu estou muito frustrada, eu sinto uma frustração que eu não sei de onde vem. Aí você vai pensar em momentos da sua vida lá no passado que você se sentiu assim. Por exemplo, ó, eu me senti muito frustrada quando eu estava lá no primário, na escola, e a professora rasgou o meu desenho. Só um exemplo, tá, gente? Cada um tem as suas emoções ligadas, né? Os seus eventos ligados às emoções. Daí eu gostaria que vocês escrevessem pelo menos cinco. Na verdade, no máximo cinco. Pode ter muitos outros eventos que tragam o mesmo sentimento, mas escreve cinco. Tenta escrever cinco. Na hora que terminarem, me dá um joinha, tá? Se não lembrar cinco, não tem problema. Coloca quantos eventos vocês lembrarem dentro desse sentimento, que esse sentimento faz vocês recordarem. Ô Lu, mas daí desse sentimento só de quando era mais jovem? Pode ser de mais recente também, mas quanto mais jovem, melhor. A gente vai tentar achar a raiz de você estar se sentindo assim hoje. Ah, tá. É porque eu tô com um pouco de dificuldade aqui. Uhum, não tem problema. Coloca o que vier na sua mente. Tá Por, bom. por exemplo, olha, ansiedade. Quando foi a primeira vez que eu senti esse sintoma na minha vida? Ou medo? Quando foi a primeira vez que eu tive medo? Eu tive medo quando eu passei por um monte de sapo, né, Marilza? Né? Então, assim, cada um tem os seus sentimentos, os seus eventos relacionados com o sentimento. E normalmente, Kelly, o sentimento que você tem hoje, ele vem lá de trás, igual a Cris explicou. Mas se não vier, pode ser o que você lembrar, tá bom? Conseguiram? Deu certo, Júlio? Deu, Lucely? Uhum. Quantos vocês lembrar, tá? Consegui três. Tá ótimo.
certinho. Daí agora, eu vou pedir para vocês darem um nome para cada evento desses. Por exemplo, Cris, você conseguiu três, um nome para cada evento. Só para vocês terem uma ideia, como se fosse o nome de um filme. Por exemplo, o dia que a professora rasgou meu desenho, foi aquele exemplo que eu dei. Esse foi um evento, entendeu? O dia que eu passei pelo sapo, outro evento. Pode falar, Cris. O nome do meu evento chama O Ditado. O ditado aí, tá vendo? Que a professora mandou fazer, vamos fazer ditado. Uhum. Primeiro ano ou segundo, não lembro. Acho que segundo ano. E ela começou a fazer o ditado e eu empaquei numa palavra. E aí eu não conseguia sair, me deu um desespero, eu me lembrei disso agora. Aí, tá vendo? É Pensa num isso. desespero, todo mundo fazendo e eu querendo copiar, porque eu não conseguia fazer a palavra. E pode ser que isso aí, Cris, você trouxe para sua vida. Pode estar influenciando em algum aspecto da sua vida hoje. É por isso que a gente puxa a memória de onde veio aquele sentimento, entendeu? Vocês conseguiram dar um nome para cada evento? Dá um joinha aí para mim. Até os que estão de janelinha apagada conseguem dar um joinha. Eu não consegui, não. Não conseguiu? Não. Você conseguiu selecionar alguns eventos relacionados ao seu sentimento, Leila? Consegui, mas dar nome eu não consegui, não. É tipo assim, como se fosse um filme, o título de um filme. Por exemplo, o dia que eu, o dia que eu levei um susto, entendeu? O dia que meu pai me xingou, o dia que meu pai me bateu, o dia que a minha mãe me fez passar vergonha. Alguma coisa assim que seja relacionado ao seu evento. A Cris? Lu, uma pergunta, porque pode ser que seja dúvida de alguém também. Se a pessoa está ansiosa e o que vem à mente é um evento futuro, pode ser também, né? Pode ser também. A gente vai trabalhar evento passado e futuro também. Se não tiver nada no passado, porque assim, Cris, às vezes o que te causa uma ansiedade com o evento futuro é lá atrás. Então, primeiro vamos tentar achar a raiz lá atrás, daí a Uhum. gente vai trabalhar o futuro também, tá bom? Às vezes, resolvendo lá atrás, você já resolve o futuro. Que a pessoa... Tipo, a vergonha que eu passei lá no ditado, Isso. deu todo mundo fazer e só eu não consegui. Uhum. Às vezes isso traz aqui para o meu futuro medo de falar em público, Sim. medo de passar vergonha, né? Insegurança. Às vezes você, por exemplo, traz um perfeccionismo, né? Tem que ser muito perfeito, senão não faço. Eu não me Uhum. exponho, entendeu? E às vezes tá lá atrás, ó, tá num evento como esse, entendeu? Ó, vamos pensando aí, deixa eu só abrir aqui que minha gata entrou, agora que ela quer sair. Peraí, vai pra lá, vai. Conseguiram? Conseguiu, Leila? Hum, conseguiu um. É, tá bom, vamos trabalhar esse um, que aí depois você vai entender melhor, aí você trabalha os outros, tá bom? Maravilha. Então, agora, ó, que vocês já deram o nome, né, para cada um dos eventos, então, olha, vocês estão com o som desligado. Daí, o que que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês falarem o título de cada evento e na frente coloca qual a nota vocês dão, de 0 a 10. A intensidade desse evento. Foi muito ruim, 10. Não foi tão ruim, não. Aí vai baixando. Zero é nada, não afeta. Tá bom? Respira bem fundo, fecha os olhos, tenta sentir a situação que vocês passaram
e dá uma nota de 0 a 10. Certinho? Então, acho que a Vanessa caiu, né, Vanessa, internet. Então, olha só. Agora, você vai dar uma nota de 0 a 10. Você vai falar o título que você deu para o evento. Por exemplo, o dia que a professora rasgou a minha tarefa. Aí você sente de 0 a 10 que nota que você dá para cada um dos eventos que você marcou. Você vai falar o nome em voz alta e dar a nota, tá bom? De 0 a 10. Tá certo. Sendo que 0 é nada de emoção e 10 muita emoção envolvida no evento, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês dão um toquezinho. Prontinho? Conseguiram? Beleza. Então agora, gente, olha, vocês vão ver qual é que deu a maior nota. Se empatou, vamos supor, 2 eventos deu 10. Fala novamente o nome de um, tenta sentir, fala o nome do outro que está empatado, tenta sentir qual que está mais forte para vocês. Prontinho? Cada um conseguiu ter um com a maior nota? Conseguiu? Conseguiu? Beleza. Então agora eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar nosso exercício, tá bom? Essa técnica. Nós vamos fazer a mesma coisa, bater nos meridianos, só que eu não vou falar nada. A única coisa que eu vou falar é topo da cabeça, meio das sobrancelhas, lado dos olhos, embaixo do nariz, embaixo da boca, cravículas e embaixo das axilas. Eu vou falar os pontos e vocês mentalmente vão acompanhando junto comigo, né, batendo e vão contando a história desse evento. Por exemplo, eu fui para a escola muito feliz com o meu trabalho, que eu desenhei com o maior capricho. Eu cheguei na escola, mostrei para a professora meu desenho, e a professora nem olhou e rasgou. Entendeu? Estou contando a história que aconteceu. Ah, eu não lembro. Inventa uma história. Conta uma história baseada nesse evento. Entendeu? Enquanto vocês vão contando essa história, de preferência em voz alta, tá? Vocês estão tudo com o som desligado, vão contando a história e vocês vão me acompanhando. Eu vou falando onde vai bater e vocês vão batendo e contando a história. E aí, se eu falar assim, olha, vocês terminaram a história e a gente ainda continuar batendo, vocês contam novamente a história, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Essa técnica é o carro-chefe da EFT. É a técnica que ela libera mesmo todos os sentimentos. Então tenta fazer bem feito para vocês ficarem ótimas, tá bom? Então olha só, a gente vai começar aqui no karatê. Aí eu vou falar a frase de liberação. Aí depois dessa frase, vocês começam a contar a história de vocês e vamos batendo e eu vou falando para vocês onde. Todo mundo entendeu? Deu para entender? Deu, Lucélia? Deu, Júlio? Deu? Maravilha. Deu para entender, Marilza? Deu. Certo. Entendeu, Leila? Entendi. Maravilha. Entendi. Então tá bom.
Daí, gente, tenta aprofundar na história. Conta a história, como foi, coloca seu sentimento, tá bom? Vamos liberar isso daí. Então, beleza. Então, vamos começar aqui, ó, no karatê. Apesar de eu ter que lembrar sobre o evento, aí vocês falam o nome do evento. Apesar de eu ter que lembrar sobre o evento, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Apesar de eu ter que lembrar, de eu ter que falar sobre o que aconteceu comigo nesse evento, fala o nome do evento, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Isso. Aí agora a gente vai começar, vocês vão começar a contar a história de vocês, tá? Topo da cabeça. Sobrancelhas. Meinho das sobrancelhas. Isso. Vai contando a história. Ladinho dos olhos. Lado dos olhos. Embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Vai contando a história. Embaixo da boca. Dois dedos abaixo da cravícula. Da cravícula. Isso. Quatro dedos abaixo da axilas. Isso. Vai contando a história. Se terminou, repete. Topo da cabeça. No meio das sobrancelhas. Do lado dos olhos. Embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Vai contando a história. Embaixo da boca. Gravículas. Embaixo das axilas. Quatro dedos abaixo. Isso. Respira bem fundo 3 vezes. Respira, solta, respira, solta. Mais uma vez. Isso. Agora fala o nome da história em voz alta e tenta sentir que nota tá.
Se continua a mesma nota, se abaixou. Fala o nome em voz alta. O nome do evento. Isso. Alguém sentiu qualquer sintoma diferente? Alguém sentiu que abaixou? Alguém teve vontade de chorar? Teve alguma reação? Quem gostaria de dizer? Não sentiram nada diferente? A Cris? Na segunda rodada, eu precisei parar e respirar, porque parecia que estava faltando ar. Uhum. Sim. Aí parei, respirei, Hum. e assim, quando eu falei do para você, falei, Lu, eu lembrei disso, disso, e disso. É uma coisa que eu nunca tinha, nem nos meus tratamentos anteriores que eu fiz, esse relato não tinha vindo. E Uhum. quando eu contei para você, me deu uma vontade de chorar. Mas fazendo, assim, aquela ansiedade que eu estava sentindo transformou em, assim, tristeza e diminuiu um pouquinho a intensidade. Maravilha. A Lucely, você sentiu alguma diferença? Então, eu senti vontade de chorar, mas não chorei. Uhum. O que eu senti no final, assim, eu ainda estou um pouquinho com a cabeça meio zonza aqui, assim, Sim. aquela zonzura assim na cabeça, um Tá pouco de ótimo. mal-estar. É. Excelente. Toda reação, acho que a maioria aqui já conhece, né? Toda reação quando se faz a EFT é muito bem-vinda, porque é um sinal de que está havendo desbloqueio. Então é muito bom. Por isso que eu sempre pergunto se alguém teve alguma reação, se sentiu que diminuiu. Isso é muito importante. Alguém mais sentiu alguma diferença ou não sentiu nada, também é bom dizer pra gente se não sentiu nada, tá bom? Ô, Lu, Ah, eu, eu tive vontade de chorar e também, assim, um certo desconforto no corpo, tipo assim, quando ganha uma notícia, sabe? Parece que te dá, assim, um choque, uma coisa. aham, Foi essa sensação, assim, que eu tive duas vezes. olha só. Aham. E daí a intensidade também, eu acho que eu marquei lá como 8, tá? Sinto como 6 agora. Excelente, Kelly. E essa sensação é muito importante, é porque tá mexendo com você e a gente quer que mexa mesmo até eliminar, né? Até acabar. Alguém mais sentiu alguma reação que queira falar? Eu não, Não sentiu nada, eu Lê? não, Você não, conseguiu falar o nome, conseguiu dar nota, tudo certinho? consegui. Ah, então tá bom. Então vamos continuar fazendo, porque a gente precisa que dê resultado, tá bom? Então tá, jóia. Uhum. Então vamos começar aqui de novo, ó. Apesar de eu ter que falar sobre esse evento, fala o nome do evento, tá? Eu tenho que falar sobre esse evento, eu tenho que lembrar do que aconteceu. Apesar disso, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Apesar de eu ter que falar sobre esse evento, que não é fácil para mim falar sobre o que aconteceu, eu preciso lembrar dele, eu preciso de detalhes do que houve. É muito difícil para mim, mas apesar disso, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Gente, começa a contar a história, tá bom? Contando a história. Topo da cabeça. Concentra no evento, tá? Vai contando, tenta sentir o que vocês sentiram na época. Entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas.
do lado dos olhos. Vai contando o evento, gente, vai contando a história, detalhes do que aconteceu, como que você se sentiu, embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Vai contando a história. Embaixo da boca. Nas clavículas. Nas clavículas. Embaixo do braço. Vai contando a história. Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas. Lado dos olhos. Embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Vai contando a história. Se terminou, repete. Embaixo da boca. Nas clavículas. Embaixo do braço. Vamos lá, gente. Entra na história. Conta tudo que aconteceu. Tenta sentir. Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas. Lateral dos olhos. Embaixo dos olhos. Conta lá a história. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Não tenha medo de entrar na história. Conta a história. Clavículas. Quatro dedos abaixo do braço, gente. Abaixo das axilas. Isso. Agora vamos lá. Respira. Relaxa, respira. Mais uma vez. Fala o nome do evento. Fecha os olhos, fala o nome do evento. Tenta lembrar. E tenta sentir que nota que tá. E me fala a reação que vocês tiveram. Se deu alguma diferença, se diminuiu, se teve reação no corpo. Quem gostaria de dizer? A Lucélia? Então, enquanto eu estava fazendo falando aqui, eu já estava soltando ar, só estava subindo ar no estômago, que eu tinha que dar uma parada para conseguir Sim. continuar falando. Você viu?
Você falou isso, que você estava ansiosa e estava com o estômago afetado, né? Seu estômago começou a reagir. A Marilza também queria falar? Eu senti vontade de chorar e raiva ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas eu também, um frio na barriga, nas pernas, parece que a perna ficou pesada. Ah, que legal. Um monte de efeitos, né? Você sentiu que É, melhorou ou você sentiu que está na mesma ainda? eu senti que, não, acho que tá no mesmo. Tá no Se eu mesmo? tivesse dado um menor, talvez tivesse piorado. Entendi. Alguém mais sentiu alguma reação? A Cris? Ah, pode deixar a Vanessa falar primeiro, Lu. Ah, Vanessa, é agora que eu vi ela ali. Pode falar, Van. Eu senti vontade de chorar e chorei, e a minha cabeça também ficou assim confusa, parece que oca e dor de cabeça, o estômago embrulhando. Uhum. É, você E vê o que tava, que. oi? Pode falar. E o que tava em 10 estava em 7. Maravilha. Essa terapia, pessoal, ela é mais profunda do que a outra. Por isso que dá tanta reação. E como a gente está cavando lá no fundo, então ela é um pouquinho mais demorada para baixar mesmo. Só que ela, quando ela abaixar e zerar, vocês não vão ter esse sentimento mais. Isso que é o importante. Aí depois, olha só, vamos supor, o, o sentimento é ansiedade. Aí eu dei lá 10 títulos, tem 10 eventos na minha vida que eu passei por ansiedade muito forte. Aí, olha, a gente vai medir qual que é o mais forte. Vamos trabalhar igual a gente está fazendo. A gente trabalha o segundo evento, a gente trabalha o terceiro evento. Gente, quando a gente vai fazer o outro evento, já acabou. Ele derruba os outros tudo. Entendeu? Então é muito interessante. A gente vai detonar mesmo o sentimento. Então é muito legal. A Lucely, você já falou, né, Lu? Eu já falei, mas o meu corpo ele vai dando reação aos poucos quando eu faço, sabe, o EFT. E daí agora eu tô sentindo muito frio na barriga. Quando eu tô muito ansiosa, meu corpo fica assim, ele começa a querer pular e eu tô sentindo que ele tá, É isso. sabe, quando ele começa a querer reagir assim, vontade de chorar, sei lá, fiquei esquisito. Deixa vir, gente, deixa vir o sentimento. A gente quer eliminar a ansiedade, então deixa vir e deixa sentir, tá bom? Que daqui a pouquinho você vai ver que já vai dar outro efeito. A Leila? E, e eu foi assim, um peso no corpo, sabe? Uhum. No ombro, peso, meu corpo ficou pesado, senti pesado e comecei a abrir a boca. Excelente. Já começou a reagir. Você viu que você não tinha reagido antes, né? Seu corpo já começou a Uhum. reagir. Isso é ótimo. Alguém mais sentiu alguma coisa que queira falar? A Cris? Lu, eu não sei se é normal isso, Hum, mas no meio das rodadas eu não conseguia mais achar as palavras para contar a história. uhum, Sabe como quando começa a sumir assim? E sim. aí eu não conseguia achar as palavras, já não fazia mais sentido para mim. E o que eu queria falar era assim. É essa historinha aí que eu falei, né? Uhum, Do ditado que a professora falou uma palavra e eu empaquei naquela palavra lá, todo mundo fez o ditado e eu fiquei, uhum. não consegui ir para frente, nem eu perdi todo o ditado depois dessa única palavra. Olha E só. aí, o que que eu falava para mim mesma? Mas que tonta! Hum, Passa para frente. uhum. Para que você ficar tão nervosa por causa de uma palavrinha? Escreva a próxima, E qual que foi né? a nota que tá agora, Cris? Então, no começo, essa foi 10, né? Antes de fazer tudo. Aí a anterior foi para 8 e agora eu não estou sentindo mais nada. Exatamente por isso que você não lembrava mais as palavras para falar, porque não fazia mais sentido para você. É porque você conseguiu zerar, entendeu? Então, essa história não vai te incomodar mais.
entendeu? Agora eu vou continuar fazendo com eles aqui e você pode partir para a segunda. Antes disso, fale, se você quiser desligar o microfone, fale o nome do filme, do evento seu, e vê como que você se sente, se está tranquilinho ou se ainda tem algum sentimento, tá bom? Uhum. Faz isso aí primeiro. Lu, e tem aqui a Juliana não conseguiu abrir a câmera e ela não está bem para falar, Uhum, mas ela escreveu aqui para mim, no meu WhatsApp, uhum, que a primeira rodada de 10 foi para 5 uhum. e agora e nessa última rodada foi para 2. Olha que maravilha, Juliana. Muito bom. Então, provavelmente você vai logo zerar. Aí, olha, novamente, eu vou pedir para vocês falar o nome do evento e medir a nota que tá? E aí nós vamos novamente fazer para vocês verem como é que vai reagir o corpo de vocês, tá bom? Ô, Júlio, como é que tá no seu caso? Você está conseguindo ter resultado? Tá? O meu também baixou a nota. Ah, que bom. Maravilha. Então vamos continuar para a gente ver se consegue pelo menos zerar esse daí da ansiedade. Aí na outra semana a gente pensa num outro sentimento, ou até mesmo continuar na ansiedade nos outros eventos, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, de novo. Apesar de eu ter que falar sobre esse evento, aí fale o nome do evento. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Começa a contar a história, gente. Conta a história, joga sentimento em cima. Tudo que vocês sentiram, tudo que tiver na mente de vocês, no coração, joga na história, para a gente poder liberar, tá? Então começa aqui, ó, topo da cabeça, contando a história. Isso. Entre as sobrancelhas. Entra na história, como se tivesse agora acontecendo. Lado dos olhos. Embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Nas cravículas. Vai contando a história. Entra na história. Sente a história. Embaixo do braço. Topo da cabeça. Conta a história. Entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas. Isso. Lado dos olhos. Embaixo dos olhos. Conta a história. Tenta sentir o que vocês sentiram na ocasião. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Nas cravículas. Embaixo do braço. Topo da cabeça.
Entre as sobrancelhas. Do lado dos olhos. Conta a história, entra na história, lembra do sentimento que essa história causou. Embaixo dos olhos. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Nas clavículas. Embaixo das axilas. Respira, relaxa. De novo. Mais uma vez. Isso. Como foi dessa vez? Quais são as reações? Alguém teve alguma reação? A Lucely? Chorei o tempo inteiro. Aí, tá vendo? Tá Não consegui liberando. parar de chorar. Que maravilha. Tá liberando. Hum. E como é que você Além sentiu? do estômago, mexeu muito no estômago, mas depois que parou o estômago, comecei a chorar. Isso, muito bom, tá liberando. E olha só, ô Lucely, a nota, você sentiu que diminuiu ou continua igual? Não, ela diminuiu, agora diminuiu. Uhum, maravilha. A Marilza? Eu senti vontade de chorar. Me aperto no peito, né? Isso. Não segure. Sentiu vontade de chorar? Chora. Vamos liberar tudo isso, essa ansiedade, esse sentimento, tá bom? A Leila? Então, eu agora não senti peso no corpo, não. Eu senti, foi mais sono mesmo, abrindo a boca o tempo todo. Ah, isso é muito bom também. Você sabe que a gente já explicou, né, que bocejar, arrotar, dar sono, dar gargalhada, tudo isso daí faz parte da liberação emocional. Então, quanto mais reação a gente tem, melhor ainda, tá bom? Alguém mais sentiu alguma coisa? Sentiu que diminuiu, Leila? Um pouco, Uhum. de 10 estava eu, agora acho que estão uns 8. Ah, legal. Muito bom. Alguém mais teve algum sintoma que queira dizer? Alguma reação no corpo? A Vanessa? Então agora eu bocejei, aí depois que você manda respirar, minha cabeça ficou toda zonza, assim, parece que deu uma volta. Faz parte. Isso aí, tá reagindo. Excelente. Muito bom. Alguém Foi mais? assim, Pode de falar. 7 foi para 6. Maravilha. Vocês perceberam como que a ansiedade é uma coisa séria, gente? Você vê que a ansiedade não é uma coisa simples. É como eu falei antes para vocês, ela é a base de todos os outros problemas emocionais. Começa na ansiedade, vai para o pânico, vai para a depressão, vai para um monte de coisa. A pessoa começa ansiosa, daqui a pouco ela está com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, aí vem pânico, vem transtorno bipolar, e aí vai até chegar a uma demência se a pessoa não cuida. Então, é muito importante a gente fazer esse tratamento e cuidar do emocional, porque olha quanta coisa vocês têm, tanto que não está abaixando tanto. Vocês perceberam? Tem alguns que abaixou bem tudo, mas tem outros que está tão arraigada a ansiedade que está mais difícil de abaixar, né? Você viu quantas rodadas a gente fez, Leila? E agora que você abaixou para 8, não foi? Aham, Você percebe como que a sua ansiedade está alta? Por isso que é muito aham. importante. E a minha perna começa a bater o tempo inteiro. Aí, tá vendo?
Bater perna é outro sintoma de ansiedade, né? E se a gente não cuida, Leila, chega e depois até a toque, que é uma das coisas que começa a bater perna, depois a pessoa às vezes mexe até o corpo e assim vai. Por isso que é importante, né? Se entregar mesmo para o exercício e fazer até ficar bem, né? Lucely, Oi? você está fazendo do passado ou futuro? Eu já fiz o do passado e agora fiz o meio passado, meio futuro, sei lá. Ah, entendi. Entendi. Mas e agora? Tá. Então, olha só. Tenta fazer nessa rodada agora só passado. Lembra do evento do passado, para a gente ver se a gente consegue liquidar isso daí. Aí você faz do futuro, entendeu? É que é um problema que é passado, mas é mais recente, entendeu? Ah, é mais recente. Entendi. Hum. Então, não tem problema. Pode fazer desse evento aí. Você zerando ele, você vai sentir que o que vai acontecer no seu futuro que você está preocupado é bem tranquilo, entendeu? Mas olha, eu acho que eu posso dizer que foi para 8 agora também, não baixou mais que isso. Então, você vê o nível de ansiedade como é que tá, né? Uhum. Isso mesmo. Mas aí, até assim, a minha sugestão para vocês, não sei o que vocês acham, quem não puder abrir a câmera aí, se quiser pelo menos falar no chat ou dar um joinha, é da gente continuar trabalhando a ansiedade na semana que vem, porque vocês viram que é uma coisa bem forte em vocês ainda, né? O que vocês acham? Para Né? mim pode ser. Quando a gente zerar de vez a ansiedade de vocês, vocês vão sentir que outros problemas que vocês têm vai ficar muito menor, né? Né, Cris? O que você acha, Cris? Eu acho excelente. E Hum, olha, é aquilo que eu falei no começo da aula, que os traumas da infância da gente reverbera hoje na hum, nossa vida, sim. é isso. Ó, não sei o caso dos outros aqui, mas no meu caso, eu nunca tinha prestado atenção nessa situação em particular. Uhum, E essa situação, para mim, o que é que foi? Humilhação. Eu me é. senti humilhada. E todos os três eventos que eu alistei aqui é a mesma situação parecida, que eu me senti assim, no foco das atenções e passando por uma humilhação. Uhum, Como que isso reverbera na minha vida hoje? Agora nem tanto, mas eu tinha muito medo de ser o foco das atenções. Para mim, participar de uma reunião e falar que nem eu falei hoje era muito difícil e ainda continua sendo. Não é porque eu falo que é tudo facinho, não é. Eu uhum, preciso me programar muito, eu preciso saber bem o que eu vou falar, todos os detalhes, né? Pode até parecer que eu estou falando super tranquila, mas não, eu ainda fico assim. Mas por causa de quê? Essas coisas que eu passei no passado, que eu me uhum, senti humilhada, que eu me senti o foco das atenções de uma maneira negativa, e a uhum, gente traz esse sentimento, né? E uhum. o medo que isso aconteça de novo, eu não vou falar outra vez, vai que acontece a mesma coisa. E se eu esquecer o que eu É. tenho que fazer, né? Então, se a gente resolve lá atrás, resolve aqui, Resolve hoje. hoje. É bem isso mesmo. Maravilhoso, Então, o que, maravilhoso. que eu vou sugerir para vocês? Vocês entenderam o quão forte é essa terapia, né? Porque olha como vocês estão se sentindo, o corpo de vocês está mostrando, né? Então, eu vou sugerir que vocês façam, pense no sentimento da ansiedade e alistem mais eventos. Porque eu peguei vocês de surpresa, né? Então, eu peguei de surpresa de propósito, porque eu queria que viesse na mente de vocês o que estava mais afetando. Mas agora vocês podem, tem uma semana para vocês pensarem nisso, né? Na segunda-feira que vem, a gente vai continuar os temas. Aí a gente vai pegar o primeiro tema que vocês ainda não zeraram e vamos zerar. Aí depois a gente vai passar para o segundo tema. Se a gente conseguir zerar todos os temas referentes à ansiedade, vocês vão ficar
ótimas, tá bom? Então, essa é a minha sugestão, certo? Então, Cris, eu acho que vou parar por aqui para não ficar muito tarde para todo mundo, né? O que vocês Uhum. acham? Pode ser? Então, tá bom. Então, fica combinado assim, Para tá? mim, tudo bem. Então, tá joia. Então, escrevam. Agora, você já sabe, ó, pensar no sentimento, ansiedade. O que que me lembra de coisas que aconteceram comigo na minha vida que me deixaram muito ansiosa? Lembra de situações, quer ver? Olha, deixa eu lembrar uma situação. Uma vez meu pai, olha pra você ver, lembrei agora. Meu pai estava bêbado, a gente era tudo pequenininho, e ele pôs nós tudo dentro do carro e saiu dirigindo para uma outra cidade, na chuva. E isso me deixou em pânico. E eu sempre tive medo de viagem. Olha para você ver. Por que que eu sempre tive medo de viagem? Porque eu lembro, no meu inconsciente, está lá meu pai com a gente dentro do carro e bêbado. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Associe coisas que te deixaram ansioso na vida. Quanto mais no passado, melhor, mas se for recente também não tem problema. Aí vocês vão alistar o dia que aconteceu isso, o dia que aconteceu aquilo, certo? Vocês vão dar um nome, um título para esse filme. Por que título para o filme? Porque quando a gente dá um título para o evento que aconteceu na nossa vida e a gente fala desse evento, o nosso inconsciente na hora reage. É impressionante, mas ele reage. Vocês perceberam isso? Quando vocês falavam o nome do evento, dava uma reação em vocês? Um sentimento? É porque é isso que acontece. Então, tenta fazer isso, lista o máximo que vocês puderem. Nós vamos trabalhar 5 eventos, certo? Na verdade, assim, olha, a ideia é trabalhar 3 eventos, os 3 mais fortes. Depois nós vamos para o quarto, vocês vão ver que o quarto perde a força. Porque se a gente trabalhou os 3 principais, ele derruba os outros. Entendeu? Então, tenta fazer isso. Coloca o máximo possível de evento relacionado à ansiedade. Coloca o nome um filme, um título para esse evento. E dá na frente a nota. Eu vou fazer um resuminho e colocar lá no grupo para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? E deixa marcadinho no caderno. Aí a semana que vem nós vamos trabalhar isso. Aí, Lucélia, a gente trabalha com você os eventos passado e depois a gente vai dar um grau no futuro, tá bom? No Ah, evento tá bom. de Aham. Tá, mas eu superação do comecei futuro. com eventos assim, bem de quando eu era criança, quando eu estava na barriga da mãe já. Pode pôr tudo, tá? E depois, a hora que você, por exemplo, quando eu estava na barriga da mãe, o evento que você lembrou, e dá uma nota para ele. Fala o nome, quando eu estava na barriga da mãe. E Uhum. sente. O seu inconsciente vai te dar a nota. É. Aí nós vamos. Tanto que é engraçado que esse negócio de estômago, eu desde pequeno sempre tive, né? Por causa de ansiedade já, né? Não. E quando eu faço isso, a primeira coisa que eu tô até agora com o estômago ainda tá mexendo, Hum. porque foi o que sempre mais pegou em mim, foi o estômago. Tanto que aí, agora, depois de adulta, eu virou barrete, né? Tava quase virando câncer de estômago já. E você vai ver, Lucélia, que isso daí do seu estômago vai resolver. Porque a gente tem que É. achar a raiz. Você não falou que é desde criança? Então, acha a raiz. Vai atrás disso essa semana. Onde começou? Qual o primeiro evento que eu lembro que foi forte que me deixou ansiosa? Acha esse evento aí. Você resolve o seu Uhum. estômago, Então viu? tá bom, eu vou deixar tudo escrito aqui, A tá mesma bom? coisa para vocês, tá? Tenta achar os eventos que mais afetaram vocês. Tá bom, Ô, gente? Lu, ô, Oi, Lu, oi. no caso, para mim, eu quero fazer amanhã também, né? Ah, Continuar fazendo, né? Aí eu percebi que tu, no caso, ali no karatê, tem um momento que tu bateu 2 vezes. Não é necessário bater 3 vezes? não, não é necessário. Você pode bater uma vez só. Às vezes, quando está muito intenso, que eu percebi, por exemplo, que a primeira vez que eu fiz ainda estava muito intenso. Aí eu bati Uhum. 2 vezes, mas uma vez já é o suficiente, tá bom? Não é uma regra, então. Não, não existe regra, não.
No mínimo uma. Mas se você perceber, tá muito intenso, você bate mais uma vez. Ou mais duas, não tem problema não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tudo certo. Oi, quer falar, Leila? Não, eu entendi. Ah, você entendeu? Tá ótimo. Alguém tem Tudo dúvida? certo. Então tá bom, pessoal. Então, olha, tarefa de casa. Fazer a listinha dos eventos relacionados à ansiedade. Tá bom? Boa noite, então, para É muito. todos. Até a próxima semana. Tá bom? Boa Obrigada, noite, meninas. Tchau, gente. tchau para vocês. Até. Até Boa mais. Boa noite. noite. Tenha uma ótima Boa noite. noite. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite para todos.